Certo, vamos então aqui iniciar outro vídeo. Agora a gente vai falar de um caso ainda mais geral, né? No último vídeo a gente falou sobre quando tem fração na base, quando tem sinal na base, quando tem sinal e fração na base, que a gente faz a decomposição. E agora a gente vai falar quando tem sinal e fração na base e no expoente também tem. Aí tem que ficar atento com isso daí, né? Enfim, como é que a gente resolve esse tipo de caso, né? Como é que a gente trata com esse tipo de caso? Na potenciação existem várias regras que a gente tem que aplicar. Então, não é uma coisa só, não é duas, não é três, tem que lembrar de várias coisas. Mas tudo faz sentido no final, tá? Tudo se encaixa no final, beleza? Ok, vamos direto para os exercícios. Hoje a gente vai focar na aplicação de outra derivação dessa regra aqui de cima, que é nessa daqui, que é essa daqui, essa de que o produto, a potência de um produto é igual ao produto das potências. Aí então a gente caracteriza também que a raiz do produto é o produto das raízes, né? É análogo, é só você inverter aqui, colocar em vez de k no expoente, você coloca 1 sobre k, tá? Então a gente vai ver esses casos aqui agora. E mais especificamente também, a gente pode também tratar dessa situação. Quando a gente tem 1 sobre k no expoente e uma fração na base, a gente transforma esse 1 sobre k no índice da radiciação, né? A gente faz a raiz késima, né? E a gente pode também, dada a própria decomposição que a gente fez no último vídeo, mostrou que a potência aplica em cima e aplica embaixo, aqui é a mesma coisa, tá? A raiz a gente aplica em cima e aplica embaixo também, porque a raiz é um tipo de potência, certo? Então vamos para esses exercícios aqui, tá bom? Que eu deixei preparado, ok? Vamos entender melhor o negócio ali do expoente negativo com fração. Primeiro vamos fazer essa letra A. Letra A é 32 elevado a menos 1 sobre 5, ou seja, menos 1 quinto. Certo, então tem 32 elevado a menos 1 quinto. Como que eu me livro desse expoente aqui? Como que eu me livro do sinal negativo no expoente? Como é que eu me livro dele? Né? Lembrando aqui, tem um parênteses, como se tivesse um parêntese. Eu me livro dele fazendo o recíproco do número, tá? Lembra da regrinha? Ó, a regrinha aqui, ó. Cadê a regrinha? Cadê a regrinha? Não tá a regrinha aqui. Tá, não coloquei a regrinha aqui ainda. A regrinha, bom, a regrinha era essa. A regrinha era essa. A regrinha era aquela regrinha lá assim, ó. Então, que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Aqui n é 1 quinto, tá? Então vou fazer exatamente isso. Eu me livro desse sinal negativo fazendo então a raiz, é, opa, fazendo então a raiz, perdão, fazendo recíproco de 32, que é 1 sobre 32. Faço recíproco de 32 e elevo, né, aqui embaixo ali a quinta, a 1 quinto, né, potência 1 quinto. Isso vai ser então 1 sobre 1 quinto no expoente é a raiz quinta de 32. 32 é a quinta potência de 2, se eu for lembrar. 2 elevado a 2 é 4, elevado a 3 é 8, elevado a 4 é 16 e elevado a 5 é 32, tá? Se eu for lembrar disso daqui, é bom lembrar sempre. É bom você não esquecer disso daqui. Isso aqui então é 1 sobre 2, certo? Que é 0,5, mas eu vou colocar como notação de fração. Daria até para você colocar que isso aqui é 2 elevado a menos 1, tá? É a mesma coisa. Aqui eu tenho 100 elevado a menos 1 sobre 2. Então 100 elevado a menos 1 sobre 2. Como é que eu me livro do sinal? Eu faço o inverso desse daqui. Então fica 1 sobre 100, né, elevado a 1 sobre 2.
tudo elevado a 1 sobre 2. Mas, como 1 elevado, aí é aquele negócio aqui que eu deixei até indicado aqui, ó. 1 elevado a qualquer número é igual a 1 positivo, se é um positivo, aqui é um positivo. Então, elevado a qualquer número dá um positivo, independente desse número, seja ele real, seja ele fracionado, tá? Seja ele inteiro, beleza? Ok? Eu vou deixar tudo em preto, vou deixar isso aqui tudo em preto. Menos aquilo ali. Prefiro deixar preto. Então, né? Então vai tirar a raiz em cima, vai tirar os dois em cima e embaixo, vai colocar o 1 sobre 2 em cima e embaixo. Como você está percebendo, eu não estou fazendo a mesma forma que eu fiz em cima. Por que isso? Para que você não pegue uma regra, um negócio que você decora, é sempre assim, é sempre assado. Para que você aprenda, quer dizer, não pegue a regra, para que você não aprenda um negócio decorado. Eu não quero te ensinar um negócio decorado, eu quero te ensinar o que significa as regras, o que você tem que fazer, como é que aplica, o que você pode, o que você não pode fazer, tá? Ok? Isso aqui é 1, sempre 1, não muda, porque 1 elevado a qualquer coisa é igual a 1, dependente de que coisa for essa. 1 sobre 10 elevado a 1, 1 dividido por 100 elevado a 1 sobre 2. 100 elevado a 1 sobre 2 é raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. 1 sobre 10. Então isso aqui é 1 sobre 10, que pode ser transcrito como 10 elevado a menos 1, ou pode ser transcrito também como 0,1. Ali em cima também você podia escrever que era 0,5, 1 dividido por 2. E aqui? Bom, é aquele negócio. Eu já falei na última aula, quando eu tenho expoente negativo, como é que eu lido com ele, como é que eu aplico ele na fração. Eu inverto. Eu aplico o expoente negativo invertendo denominador com numerador, tá bom? Então isso fica 9 sobre 4 elevado a 1 sobre 2, agora não mais negativo. Elevar a 1 sobre 2, uma fração, eu elevo em cima, elevo embaixo. 9 elevado a 1 sobre 2, dividido por 4 elevado a 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 9 em cima, tirar a raiz quadrada de 4 embaixo. Isso dá raiz de 9, 3, raiz de 4, 2. 3 sobre 2. 3 sobre 2, você pode falar que é 2 terços elevado a menos 1, mas isso também pode ser escrito como 3 vezes 2 elevado a menos 1, que também é a mesma coisa que 1,5. 1,5, você poderia entender que 2 a menos 1 é 0,5, 2 elevado a menos 1 é 0,5, você tira meio de 3, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui é a resposta. Ali em cima, a resposta era aquilo ali. Vou até colocar da mesma forma que está ali em cima. Tá? Agora da mesma forma. E aqui? Aqui eu tenho então, mesma coisa. Menos no expoente e eu tenho uma fração na base. Então o que eu faço para lidar com essa fração? Eu inverto numerador com denominador. Então é 1 sobre 125 elevado a 1 terço. Eleva 1 terço em cima e embaixo. Ou eu já vou tirar a raiz cúbica, já vou colocar como raiz cúbica. Raiz cúbica para não, pra gente lembrar que raiz também faz isso, né? Afinal, raiz é um tipo de expoente. Então isso aqui fica raiz em cima e embaixo.
125, raiz cúbica, raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 125 é 5, 2 quintos. Você pode escrever como 2, isso aqui também é a mesma coisa que 2. Deixa eu... Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 2 vezes 0,2, que é a mesma coisa que 0,4. 5 elevado a menos 1 é 0,2. O recíproco de 5, forma decimal do recíproco de 5 é 0,2. Tá? Ok? Beleza? Então vamos pro próximo. Esse aqui é... Agora a gente não tem o menos aqui, a gente tem o menos aqui embaixo. Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente fatora, a gente decompõe, né? A gente decompõe. Então, primeira coisa é transformar menos 27 sobre 125 numa decomposição. Menos a gente transforma daquele jeito que eu tinha ensinado no outro vídeo, fica menos 1 vezes a fração 27 dividido por 125. Ok? Se quiser dividir aqui a fração também, separar a fração também, você coloca aqui é 27, aí fica menos 1 vezes 27 vezes 1 sobre 125. Poderia falar que é isso também, mas eu não quero fazer isso aqui, tá? Eu quero ficar só desse jeito aqui, já tá ótimo. Então se eu estou levando isso aqui a 1 sobre 3, eu levo tudo isso aqui a 1 sobre 3 também. E isso fica então 1 sobre 3 no menos 1, 1 sobre 3 na fração ali. Menos 1 elevado a 1 terço vezes 27 sobre 125 elevado a 1 terço. Certo? Isso vai ser igual então menos 1 elevado a 1 terço. O que é menos 1 elevado a 1 terço? Aqui chegamos num pequeno ponto que vale a pena a gente comentar sobre. Deixa eu apagar isso aqui. Mas na verdade era a mesma coisa que eu ia falar. Menos 1. Se a gente faz menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, né, menos 1 vezes menos 1, isso aqui é igual a menos com menos, aqui multiplicação, jogo de sinais então, né? Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Então, menos com menos dá mais, então fica mais 1. Logo, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é mais 1. E menos 1 ao cubo? Isso é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso dá então igual a menos aqui com menos aqui, mais 1. Menos ali. Mais 1 vezes menos 1. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Então fica menos 1. Que é tudo isso aqui que eu já falei no último vídeo. E assim a gente tem pares e ímpares lá, lembra? Certo. Então logo, se eu tenho que raiz cúbica, isso aqui me indica que a raiz cúbica de menos 1 é igual a... Qual que é o número que eu multiplico ele mesmo? 3 vezes para dar menos 1 é menos 1. Raiz quíntupla de menos 1 é o número que eu multiplico ele mesmo 5 vezes para dar menos 1. Ele vai continuar dando. É a mesma coisa do último vídeo. Então a raiz quíntupla de menos 1 é igual a menos 1. Menos 1 é o único número que eu multiplico ele 5 vezes por ele mesmo para dar o menos 1 aqui dentro. Certo? E raízes pares? E se eu fizer menos 1 ao quadrado? Eu não obtenho menos 1. Logo,
Qual que seria a raiz quadrada de menos 1? Não pertence aos reais. Não existe número real. Não existe um número real que ele vezes ele mesmo dá menos 1. E nem raiz quarta. Raiz quarta também não existe. Tá bom? Não existe. Por o mesmo motivo. Porque eu vou fazer menos, 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 menos. Vou cortar. Vai fazer menos com menos, mais. Ali o outro, menos com menos, mais. Mais com mais vai dar mais. Então não vai ter nenhum número que multiplica 4 vezes para dar menos 1. Da mesma forma que não tinha para 2. Então, o que isso está me indicando? Que apenas raízes ímpares, raízes de índice ímpar do número menos 1 existem nos reais. E é isso que eu indico aqui. Tá? Aqui eu indico uma listinha para ficar mais intuído. E aqui a regrinha geral. Raízes de índice par não existem nos números reais. Para menos 1, né? Raízes de índice ímpar de menos 1 existe nos números reais e é o próprio menos 1. Tá? Então, voltando aqui, temos aqui menos 1 elevado a 1 terço. Menos 1 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1, acabamos de ver, né? Que é menos 1. Isso aqui vai dar menos 1. Tá? E o outro temos ali, então, raiz cúbica de 27 sobre 125, que vai ser igual, então, raiz cúbica, vai ser igual, então, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Raiz cúbica de 27 dividido por raiz cúbica de 125, que vai ser igual, raiz cúbica de 27 é 3, raiz cúbica de 125 é 5, e menos 1 vezes tudo isso dá menos 3 sobre 5, então o resultado ali é menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5 você pode escrever como menos 3 sobre 5, você pode escrever também como menos 3 vezes 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1 é 0,2, né? Recíproco de 5 é 0,2. Então, eu tenho isso igual a menos 3 vezes 0,2. Sinal menos com mais dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Então, 0,6. Certo? Fazer a conta de divisão com multiplicação. Só por saber que 5, o inverso de 5 é 0,2. Tá? Mas ambas as respostas são válidas. Essa e essa aqui. Só tem que saber que é menos, né? Olha aqui, temos agora então o caso do vídeo. O caso da capa do vídeo. Agora a gente sabe fazer. Então, menos 27 sobre 125. Então, a gente quer primeiro fatorar. Então, primeiro a gente vai fatorar. Então, a gente vai fatorar. Então, vamos fatorar. Menos 1. Não, menos. Primeiro vamos fazer o parênteses. Aí, menos 1. Fatoramos esse menos aqui. Temos um menos aqui. Menos 1 elevado a nada por enquanto. Vezes 27 sobre 125. Primeiro a gente fatora. Aí agora sim a gente vai aplicar então esses expoentes, certo? Então isso aqui vai ficar menos 1 elevado a menos 1 terço vezes, estou aplicando, né? A potência de um produto é o produto das potências. Então, das potências agora. Então, vai ficar, então, 27 sobre 125 elevado a menos 1 terço. E isso vai ficar, então. Aqui a gente lida com o sinal negativo. A gente aplica, então, o inverso. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre menos 1 elevado a 1 terço. E aqui vai ficar, inverte aqui, fica 125
sobre 27, tudo elevado a 1/3. Aplica em cima e embaixo, né? E aqui a gente tem menos 1 elevado a 1/3. Acabamos de ver, raiz cúbica de menos 1 existe e é menos 1. Logo, isso fica então igual a, ali, fica igual a menos 1. E 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então isso fica então menos 1 vezes 125 dividido por 27, tudo elevado a 1/3. Então eleva em cima e embaixo a 1/3. E isso então é igual a menos 1 vezes raiz cúbica de 125 dividido por raiz cúbica de 27. Certo? Raiz cúbica de 125, acabamos de ver. Raiz cúbica de 125 é 5, raiz cúbica de 27 é 3, certo? Mas agora deu recíproco, né? Agora não deu 3 sobre 5, agora deu 5 sobre 3. E menos 1 multiplicando, você só aplica como um sinal negativo. Deixa eu fazer maior. Certo? Então deu menos 5/3. Menos 5/3. Menos 5/3. Menos 5/3 é igual a menos 5 vezes 3 elevado a menos 1, né? 3 elevado a menos 1 é 0,333, que é a dízima periódica. Não gostamos de trabalhar com dízimas periódicas. Mas, se a gente tivesse isso aqui 3 vezes, eu obteria 1, né? 1. 2 vezes eu obteria 6. Eu obteria 66, então 0,666, né? O número da coisa. 2 vezes eu teria, então, 0,666. Então eu tenho 3 vezes mais 2 vezes. 3 vezes mais 2 vezes. Então seria o quê? 3 vezes mais 2 vezes esse recíproco aí. Isso fica então menos 1,6. Arredonda para 7. Só para não ficar coisa feia aqui. Não quero também, né? Redonda, tô arredondando. Enfim, tá isso. Acabou. É isso aqui. Nunca você corta sinal aqui em cima com aqui embaixo. Nunca você corta, tá? Isso que eu quero que fique bem claro. Você nunca faz isso. Não pode. Tá bom? E era isso o vídeo. Então até a próxima.